Oi gente, eu sou o Zal Espínola. Se você ainda não me conhece, eu faço pintura ao vivo nos casamentos. Eu crio obras de arte para transformar momentos em relíquias para as próximas gerações. Seja em casamento, mas também em 15 anos, em festas, todo momento que você quiser eternizar. E eu estou aqui hoje para te responder algumas dúvidas que colocaram lá no meu Instagram, que pode ser a sua dúvida também. E assim eu vou esclarecer como funciona a pintura ao vivo comigo, do jeito que eu gosto de fazer para criar a melhor arte para vocês. Vamos lá? A primeira pergunta aqui é: você conclui no dia mesmo? Então, sim e não. Por quê? No dia eu chego a um patamar finalizado da obra. Por exemplo, você está vendo aqui, isso é tudo que eu pintei nesse dia, nos 15 anos da Sofia. Isso aqui é tudo que eu pintei no dia do casamento da Valentina e do Bruno. Então, eu chego a um estágio de conclusão no dia, mas eu gosto de trazer as obras para o meu ateliê, como essas duas estão aqui, para poder retocar alguns detalhes. Detalhe pequeno do vestido, do rosto, da decoração, para poder deixar a obra completamente unificada e ela poder ficar para sempre na sua casa. Então, eu chego a uma conclusão no dia, é o momento que a gente faz uma revelação da obra. Eu vou chamar você, vou chamar seu noivo, sua noiva, para poder revelar como a obra ficou. Já vai ser um momento super emocionante para fechar com chave de ouro o seu dia, mas aí eu trago para o ateliê para poder dar esses retoques, adicionar uma moldura e enviar para você em segurança para a sua casa, para o seu lar. E a depender, se for aqui em Brasília o seu lar, eu moro em Brasília, eu posso até já levar uma equipe de instalação para a sua casa, para poder instalar no lugar certinho, sem sujeira, sem bagunça, e vocês não ficarem com a obra por instalar ainda. Vai ficar lindo. Próxima pergunta, vamos lá. Você chega antes do evento começar? Sim, eu sempre chego antes do evento começar. Seja aqui em Brasília ou seja em outras cidades, eu gosto de me programar para chegar pelo menos 2 horas antes do horário do convite, porque aí eu consigo montar toda a minha estrutura, montar o meu cavalete, observar o local, me inspirar com o local, com a decoração, mesmo que seja um local que eu já pintei. Certamente a decoração vai ter mudado um pouco, porque você vai querer deixar aquele lugar do seu jeito. E eu quero chegar lá para observar qual é o seu jeito, sentir a energia daquele dia antes de começar a esboçar, para que quando os convidados cheguem, eu já tenha alguma coisa interessante na tela ali, para eles observarem, sentirem aquela coisa de diferente, falaram: nossa, esse dia está sendo transformado em uma obra de arte. E plantar aquela semente de interesse, de curiosidade neles, de o que será que vai sair daí? E é sempre bom ver a cara de reação dos convidados lá no fim da festa, quando eles falam: nossa, quando você estava começando eu não imaginei que ia ficar tão bom. Isso é legal demais e gera ainda mais experiência no seu dia. Beleza, próxima pergunta. Você já leva a obra com moldura? Eu imagino que as pessoas estejam perguntando porque ela deve ter visto que em alguns casamentos e eventos recentes eu tenho levado a obra emoldurada, mas isso depende muito do evento, da personalidade de quem está querendo fazer essa pintura. Se couber, eu sempre sugiro para o casal ou para a aniversariante, para a mãe, de que a gente pode colocar uma moldura se fizer sentido para eles e para o evento, e se a gente tiver tempo hábil para isso, porque muitas vezes eu posso chegar num local um dia antes, mas a gente sempre se programa, é tudo muito personalizado, sabe? Então as molduras estão sempre inclusas, mas não necessariamente eu vou levar a obra emoldurada para começar com ela em branco, já com moldura, como foi o caso dessa aqui. Se você for no meu Instagram, você vai ver que no início ela já estava com moldura, mas a tela estava toda em branco. E aí eu pintei toda essa obra aqui já com a moldura, tá? Então a gente vai personalizar isso para o seu evento, porque eu quero saber qual moldura se encaixaria
ou se seria o caso de não ter ainda uma moldura e a gente escolher depois qual moldura vai se encaixar melhor com a sua obra, com a arquitetura da sua casa, tudo isso influencia, beleza? Vamos para a próxima. De onde você é? Bom, eu moro em Brasília, eu sou baiano de nascença, eu nasci na Bahia, em Salvador, mas eu moro em Brasília já há quase 15 anos e é aqui que eu faço a maioria dos meus casamentos, mas eu tenho pintado no Brasil inteiro e agora eu vou iniciar o período de internacionalização também. A depender de quando você esteja vendo esse vídeo, eu já tenha feito o meu primeiro casamento na Europa, que vai ser em junho. Vou pintar um casamento em Roma. Acompanha lá no Instagram, vai ser maravilhoso. E então eu pretendo passar algumas temporadas na Europa por ano para poder fazer pinturas lá, porque o lugar é maravilhoso. Mas, como eu ia falando, eu faço pinturas em todos os lugares do Brasil. Já pintei em todas as regiões do Brasil atualmente. Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Então, qualquer lugar que você for fazer o seu casamento, seja dentro do Brasil ou fora do Brasil, pode me chamar, que eu quero ir lá eternizar ele em uma obra de arte. E uma pergunta extra, eu acho importante trazer para vocês, que é sobre como eu faço para pintar fora de Brasília. A gente vai conversar, eu vou querer saber do seu dia, da minha disponibilidade para pintar no seu dia e fazendo assim, a gente vai organizar em qual horário seria melhor eu chegar. Então, eu mesmo gosto de comprar as passagens e a hospedagem e o aluguel do transporte do carro, provavelmente, no local, porque eu quero que você tenha a maior comodidade possível para que você não precise se preocupar com mais nada, nem o seu cerimonial, que eu sei que já está cheio de trabalho, você cheia de preocupação. Eu quero tirar isso dos seus ombros e eu mesmo, com a minha equipe, podermos organizar o melhor horário de chegada, a compra da passagem, a reserva do hotel, a reserva do carro, para que você não se preocupe com nada disso. Então, uma vez que você me mandar uma mensagem e eu souber a data e o local do seu casamento, eu consigo fazer um orçamento específico para você, já tendo incluído todos esses valores de passagem, hospedagem e transporte no geral, tá bom? Então, isso funciona para dentro do Brasil, isso funciona para fora do Brasil também. Então, recomendo que, se você tem interesse de fazer uma pintura ao vivo no seu casamento, de trazer essa experiência para os seus convidados, de elevar a sua festa a um patamar de realmente inesquecível e artístico, que você me mande uma mensagem pelo menos 3 meses antes do seu dia de casamento, mas se for com segurança, de 6 a 12 meses antes, sendo um casamento nacional ou internacional, para que você garanta que tem a agenda e que as passagens estejam num valor razoável e que a gente consiga te atender da melhor forma. Tudo bem? Essa outra pessoa aqui perguntou: quantas horas demora para finalizar a obra? Então, como eu falei na pergunta anterior, eu sempre levo a obra a um estágio bem finalizado no próprio dia, e eu gosto de pensar em 7 horas de pintura. Então, como eu chego sempre 2 horas antes, eu gosto de pensar nessas 7 horas corridas até estar com a pintura em um nível apresentável, como eu gostaria de já apresentar ela para você no dia. Então, a gente pensa sempre em mais ou menos 7 horas, mas é claro que eu vou me adaptar ao horário do seu evento, tá? E a gente conversa tudo isso junto com o casal e junto também com o cerimonialista ou a cerimonialista, para colocar tudo dentro do seu cronograma, do seu roteiro do dia. Beleza? Legal, tô gostando. Boas perguntas, boas perguntas. Deixa eu selecionar mais um aqui. Você mesmo escolhe a pose da pintura? Essa pergunta é ótima.
Não, nem sempre sou eu que escolho a pose da pintura. A maioria das vezes eu quero que o casal escolha junto comigo e eu vou assessorar o casal. Eu vou fazer uma espécie de consultoria com vocês para a gente chegar nessa resposta a partir da história de vocês. Porque pensa comigo, é uma obra que vai ficar na sua casa para sempre. É uma obra que, depois que você se for, vai ficar na casa dos seus filhos, e depois que eles se forem, vai ficar na casa dos seus netos e bisnetos, e vai ficar para sempre na sua família. Então eu quero que seja uma coisa, uma pose, e a obra como um todo, eu quero que ela esteja muito baseada na sua história de vida, na história do seu amor, de como vocês construíram tudo até ali e o que vocês querem construir para o futuro. Então, a gente sempre marca uma conversa antes, que eu gosto de chamar de reunião de composição, que é uma conversa onde eu quero saber mais da sua história, eu quero saber como vocês se apaixonaram, eu quero saber de onde veio a decisão de vocês passarem a vida inteira juntos, sabe? E cada detalhe dessa história para que tudo isso esteja representado de uma forma ou de outra na obra. E é claro que isso vai influenciar na pose de vocês. Então, por exemplo, será que vocês são um casal super extrovertido e que gostam muito do movimento e estão ansiosos para o momento do beijo da saída, aquela coisa super cinematográfica, com o buquê levantado, como aqui, por exemplo, no casamento da Valentina e do Bruno? Ou será que vocês são um casal super católico e também um pouco mais tímido, que não são muito expansivos? Talvez vocês queiram um momento mais intimista, um olhando para o outro, no altar, só vocês dois e a presença divina e naquele momento de união. Talvez seja isso que vocês gostem mais. Ou vocês podem, inclusive, como outros casais, vocês podem olhar as referências lá no meu Instagram também ou no meu site, na aba de portfólios. Tem casais que gostam da saída como uma caminhada para o futuro, uma caminhada para tudo que eles vão construir, aquela caminhada leve e alegre, que não é nenhuma cena específica da cerimônia, mas só a saída a dois para essa nova vida. Tudo tem que fazer sentido com a sua história, com o que você quer. Ou inclusive a gente pode pensar em uma pose, um momento posado mesmo, quando vocês forem fazer um mini ensaio, eu chamo vocês, coloco vocês numa pose que seja bastante artística e essa seja a pintura mais clássica de vocês, sabe? Como se fosse um retrato pintado na hora mesmo, como se vocês ficassem horas ali enquanto eu estou pintando. Então, tudo isso vai ser a partir do que você quer para a sua obra. E aí, eu vou trazer a minha visão artística para te ajudar e te guiar por essa escolha. Beleza? Próxima pergunta, vamos lá. Gostei dessa aqui, que faz sentido com o que a gente estava falando. O casal precisa ficar parado para a pintura? Não, o casal não precisa ficar parado, porque senão, imagina, seriam 7 horas, não daria para você aproveitar mais nada no seu casamento, a não ser ficar parado, olhando para mim, enquanto eu faço a pintura de vocês, de jeito nenhum. Eu gosto, inclusive, de conversar com os casais para que eles nem vejam a pintura durante o casamento, que eles possam aproveitar o casamento deles, ser feliz, deixar que os convidados aproveitem a pintura e a construção dela no passo a passo, cada pincelada, e os convidados amam esse processo. Mas eu sempre, quando vai acontecer o momento, eu vou lá e pego a referência de vocês através de um vídeo, uma foto, para poder trazer isso para a obra de arte, enquanto vocês estão aproveitando o dia mais importante da vida de vocês, e eu estou ali como um artista para poder transformar isso em uma relíquia que vai ficar para sempre. Então, não precisa ficar parado, não precisa ficar em pé, já basta a sessão longuíssima de fotos que vocês provavelmente vão ter que tirar, que é muito importante, as fotos protocolares, mas para a pintura é só alegria. Você vive o seu dia e no fim dele você ainda fecha com chave de ouro, vendo uma obra completa. E você já pode reviver aquele dia no fim dele
observando a obra e sentindo de volta cada emoção que você viveu. Inclusive, eu gosto de pensar na pintura como essa espécie de uma janela, um portal para o sentimento, um portal para o passado, o fio da meada da memória que vai puxar esse novelo de lembranças de todos os sentimentos que você viveu no dia do seu casamento, no dia mais importante da sua vida. Ou então, claro, pode ter sido no seu 15 anos, pode ser no aniversário, numa bodas de casamento, mas eu quero que a arte seja essa fagulha, sabe? Que vai fazer você lembrar de tudo e trazer à tona todos aqueles bons sentimentos. Então imagina, num dia que você chegar cansado em casa, que tudo está meio difícil, porque a gente passa por esses momentos na vida mesmo, eu quero que a arte seja um momento de refúgio, um lugar de descanso, que você possa chegar em casa cansada, olhar para ela e lembrar, tudo vale a pena, porque é sobre isso, é sobre a família que eu estou construindo, é sobre a alegria que eu tenho na minha vida e é sobre todas as pessoas que me amam, que estão representadas nessa obra a partir do sentimento que eu lembro desse dia. Então, a arte é muito poderosa, a gente precisa contar histórias para poder viver bem, e o papel da arte é esse, porque uma imagem, uma obra de arte, vale mais do que 1000 palavras. Imagina uma obra de arte que foi criada exclusivamente para você, a partir da sua história. É para poder te colocar, sabe, no eixo de lembrar cada coisa pela qual você está lutando, cada coisa que você aprecia e que são importantes para você e que são o motivo de você estar construindo a sua vida em família, de você estar construindo as suas alegrias. Eu vejo assim o papel da obra de arte, de mostrar para a gente qual é a vida boa em que a gente acredita. Eu quero saber qual é a vida boa em que você acredita. Me conta aqui para eu poder saber qual seria a minha inspiração para a sua obra de arte. Já deixa aqui nos comentários. Vamos para mais uma pergunta? Eu acho que dá tempo. Me diz se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, gente. Vira e mexe, eu coloco perguntas lá no meu Instagram. Talvez se você for lá no meu story agora, possa ter uma caixinha aberta como inspiração para eu trazer e fazer mais vídeos como esse. Eu posso fazer um vídeo exclusivamente sobre a sua pergunta, então já vai lá no meu Instagram e me manda a sua pergunta também. Se você está gostando, comenta, curte, compartilha com aquela amiga que está noiva ou que adoraria ter uma obra de arte. Uma pessoa perguntou, e se já tiver passado o meu evento? Casei há 5 anos e não te conhecia, carinha de choro. Bom, realmente isso acontece. A pintura ao vivo tem crescido bastante no Brasil, é uma tendência internacional e eu acredito que veio para ficar, porque a obra de arte, as artes estão na nossa vida há milênios e as artes em tela estão aqui há séculos e ainda hoje milhares e milhões de pessoas lotam museus para verem as obras de arte. Então, bom, é uma tendência que veio para ficar e está aí há séculos. Mas, se você só conheceu essa tendência agora, e só teve agora a ideia de fazer uma pintura do seu casamento, eu posso sim te ajudar. É só você me mandar uma mensagem em algum dos links que está lá na minha bio do Instagram ou do TikTok, de qualquer plataforma social. Me manda uma mensagem que aí o meu time vai falar com você, te passar os valores de como funcionam as encomendas. E acho que em breve, inclusive, vai ser uma boa ideia fazer um vídeo só sobre as encomendas. O que vocês acham? Aqui eu estou falando sobre pintura ao vivo, mas comenta aqui se vocês gostariam de ver um vídeo só sobre como eu faço as minhas encomendas, como é o processo. Mas para te responder, sim, eu posso fazer a sua obra de arte. Me manda uma mensagem e eu adoraria criar uma relíquia para você, uma joia de família, tá?
E a última pergunta que eu vou responder é dessa pessoa que falou apenas valores. Falando sobre valores, o que acontece? Eu sou um único artista e eu só faço um casamento por semana, no máximo 2 casamentos por semana. Então isso me dá, em média, eu faço 50 casamentos no ano, mas eu tento manter esse número um pouco menor. Então eu busco fazer cerca de 40 casamentos no ano, 45, porque eu gosto de dar muita atenção aos meus casais, eu gosto de conversar com eles, eu gosto de conhecê-los e eu gosto de estar no dia super descansado e atento para criar a melhor obra de arte que eu puder. O trabalho de um artista é diferente do trabalho de um fotógrafo, é diferente do trabalho de um videomaker, mesmo de um cerimonial, que tem toda uma equipe que está apoiando ele, e claro que são profissionais super importantes, super competentes e que também trazem a sua visão artística. Mas no meu caso eu não tenho como contar com uma equipe para poder construir o meu produto final, o seu produto final. Então eu preciso estar como artista descansado e em paz na minha mente, no meu espírito e no meu corpo também. É por isso que eu gosto de fazer poucos eventos para te entregar o melhor que você merece. Então, por isso, estou falando isso porque a questão dos valores, ela varia muito e eu sempre estou reavaliando os valores da minha obra ao vivo, porque é algo de muita responsabilidade e é algo que eu quero entregar o meu máximo, o meu melhor, o que há de mais excelente que eu posso te entregar. Alguns projetos saem do escopo da pintura ao vivo e exigem que eu me adapte. Por exemplo, se eu for precisar chegar antes, se eu for precisar fazer mais de uma obra, porque tem casais que gostam da ideia de, por exemplo, fazer uma obra no pré-wedding e uma obra já no próprio casamento. Então, eu sou sempre adaptável a criar um projeto para você ter a arte que você gostaria, que você imagina. Então, não tem como fixar um valor específico. Isso varia com relação ao transporte, com relação ao que você precisa para o seu dia, depender do projeto. A pintura do seu casamento provavelmente é uma das únicas coisas que vai ficar com você depois do casamento e certamente é das pouquíssimas, das raríssimas coisas, talvez a única, que fique depois que você se for. Então, é uma lembrança, é uma memória para depois da vida. É uma coisa que você vai deixar para os seus filhos e para os seus netos. Imagina, é realmente uma herança de família. O que eu te pergunto quando quero que você imagine sobre o valor da sua obra de arte é assim, o que você quer passar como legado para os seus filhos e para os seus netos? É a partir dessa imagem e da história que ela carrega que a sua mensagem vai passar adiante. Então, pense nela com carinho, sinta com carinho o seu desejo de ter uma obra de arte eternizando o seu dia e eu estarei aqui como artista pronto para transformar a sua mensagem em legado, pronto para transformar a sua história em legado. Então, conta comigo. Se você se interessou por ter uma pintura ao vivo no seu casamento, me manda uma mensagem em qualquer um dos meus links na bio, que o meu time vai falar com você e a gente vai marcar uma conversa, porque eu quero conversar com você, saber um pouco mais da sua história e a gente pensar juntos o projeto da sua pintura. Seja uma pintura de tamanho pequeno, médio, grande ou mesmo colossal, eu quero fazer um projeto do seu casamento para transformar ele em uma verdadeira joia, uma verdadeira relíquia, um tesouro que vai ficar aí por gerações e gerações contando a história do seu amor. Então, conta comigo. Se você gostou desse vídeo,
comenta aqui, comenta as suas dúvidas aqui nesse vídeo, vai lá no meu Instagram também e comenta nas caixinhas. Então é isso, até a próxima, muito obrigado de coração, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Zau Spínola e até uma próxima. Tchau!